Sério, que caos! Eu sou a Gabi Cruz. Eu sou a Nath Aquino. E esse é o nosso podcast. Sério, que caos! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hello, sério, que caos! Oi, amiga! Oi, Quanto amiga! tempo? Amiga, bora começar? Bora. Tem alguma coisa pra me perguntar? Tem uma coisa pra perguntar. Tá. E tem uma coisa pra falar para nossas ouvintes. Será que elas estão preparadas para descobrirem que existe N possibilidades de ficar sozinhas? Eita! Inclusive, Gabi, a pergunta vai diretamente pra você. Você tem feito coisa sozinha? Gente, tudo bem? Eu sou a Gabi Cruz, né? Como vocês já sabem. E, enfim, sim, tenho feito. E por isso, falei, Natália, precisamos falar sobre isso. Principalmente porque, né, autoavaliação agora. Eu fui percebendo quantas coisas eu deixei de fazer porque eu fiquei esperando outra pessoa. Fiquei esperando uma amiga pra estar comigo. E aí agora eu falei, vou me libertar disso e vou fazer mais coisas sozinhas, né? E aí, então, né, eu trouxe essa ideia de episódio a partir de uma viagem que eu fiz ainda esse ano. Que eu fui sozinha, entre aspas, né? Fui sozinha, né, amiga? Aham. Mas, assim, né? É que fui viajar e as meninas estavam na mesma cidade. Mas, de modo geral, eu tava sozinha. O movimento foi todo sozinho. Isso. Ficar no lugar sozinha. Então, começou aí um desafio, né? Porque comecei a pensar, tipo, nossa, vou ficar esperando assim, alguém pra ir comigo e tal. Aí falei, não, vamos, partiu. Aí depois elas ficaram com inveja que eu ia pra lá e quiseram ir também. Eu falei, então tá bom, então vai. E eu vou também. Então tá bom. Mas enfim, tô falando de um detalhe muito específico de uma viagem, que daí foi quando eu viajei e fui pensando nisso, né, de como fazer coisas sozinhas. Sim. E trouxe a ideia do episódio, já faz um tempo que a gente tava com essa ideia, e até queria trazer que a gente vai falar um pouco sobre isso durante o episódio, que foi muito engraçado, que agora em novembro, né, a gente viu um monte de podcast falando sobre isso. Sim, muito cara, engraçado. Saiu um monte de episódios sobre estar sozinha, liberdade ou solidão. Tudo meio vinculado com esse tema. Isso. E aí, assim, eu ouvi um sobre, mas falei, não vou ficar ouvindo muito pra não ter perigo de falar alguma coisa que já falaram ali. Ou porque às vezes as coisas ficam no inconsciente, né? Daí ele acaba falando uma coisa que já falaram e aí fala assim, mas eu já falei isso. Aí a gente vai ser... Se a Lela Brandão vir ouvir o nosso podcast, aí ela vai falar, A gente escutou o seu. Liberdade ou solidão. Tá, daqui a pouco a gente volta dando as dicas das coisas pra galera ouvir, enfim. Tá, então eu queria começar falando um pouco dessa minha viagem, tá? Porque falar histórias pessoais. Aí se você quiser incrementar alguma coisa, Natália, você vai me interrompendo aqui. Sim. Eu fiquei num lugar, assim, num hostel, que eu fiquei com um quarto compartilhado com outras meninas sozinhas. Só que eu já tinha viajado e ficado em hostel, porém com amigas. Uhum. Nunca tinha ficado, assim, num quarto que eu não conhecia ninguém. Eu lembro, até vou contar meio com detalhes essa parte. Eu lembro que eu cheguei e tinha 2 meninas lá. E eu fiquei muito nervosa, assim, tipo, certeza que elas são amigas. E elas estão me julgando. Ai. Porque assim, a hora que eu cheguei, elas já estavam meio se interagindo. Elas já estavam se interagindo. Olha Eu fiquei, isso, tipo né? assim, meu Deus, elas estão me Sim. julgando. Porque eu tinha na minha cabeça que elas eram amigas. Enfim, aí foi passando ali os dias, aí elas vieram conversar comigo e tal. Ai, vamos sair, vamos ali, vamos não sei o que, sair com elas. Ai, vamos ali no samba. E aí fui vivendo com as gurias. E aí foi que daí eu descobri que elas não se conheciam, que elas tinham se conhecido lá. Que elas estavam lá sozinhas também. E aí contando, assim, elas foram contando, tipo, eu sempre viajo sozinha e tal. E é uma coisa, né, que, tipo, nesse tipo de lugar, num hostel, a galera é muito assim. E era minha primeira vez, então eu tava super... meu Deus, todo mundo tá me julgando, todo mundo tá olhando e todo mundo sabe. Mas não acontece isso, gente. Tem que se desprender dos medos. Aquela coisa que a galera que viaja sozinha mesmo prefere ficar em hostel pra fazer o contato com outras galera, porque sabe que a galera que viaja sozinha tá também sempre no tá sozinho. Exato, mas enfim, é uma coisa, né? Então, experiência número 1. Eu acho que
nós, né, nunca fomos muito encorajadas a fazer coisas sozinhas, principalmente viajar, porque tem toda a questão em ser mulher, tem aquele um pouco de medo. A gente pode até citar a nossa querida diva, Pri Evelyn, porque assim, a bicha é Gente, a muito master diva. no... Meu, eu acho isso muito legal, assim, porque realmente, você olha pra ela e você vê as possibilidades. Cara, ela vai pra diversos lugares sozinha, E tipo, ela de se país mesmo, permite. sabe? E isso é muito louco, porque, tipo, nós, querendo ou não, tem um medo, né? Uma insegurança em fazer certas coisas sozinhas por causa de ser mulher mesmo. Tá, então, eu até fiquei brincando com a Natália, porque ela falou da Pri Evelyn, e eu tinha visto, e eu falei, eu também queria falar dela. Porque, mas uma coisa que eu percebo, você tem que se abrir também a possibilidades. Porque se você vai, igual eu digo, né? Digo porque eu fui com medo. Então, assim, se você vai com medo, você fica. Aí alguém te chama pra ir em algum lugar, você fala assim, ai, não, né? Não conheço essa pessoa. E Só que, aí, tipo assim, às sim. vezes é uma oportunidade, tipo, de conhecer uma pessoa nova, um lugar novo, um restaurante. E você, às vezes, se privou por medo. Então, assim, o que a gente tá falando aqui, a gente sabe de todos os problemas e questões de, viajar sozinha. Sim, existe. Ninguém tá falando que não tem dificuldades. Mas a gente também não pode se privar na vida, se segurar Por conta por medo, disso. né? Tipo, não viver em refém apenas do medo. Então, assim, se abrir para novas possibilidades. E essa é uma. A gente tá falando muito de viagem, mas existe um monte de opções. Igual eu ia trazer também falando, porque eu tô contando aqui uma história super pessoal, mas tá refletindo um pouco sobre essa coisa de sozinho, mas também, por exemplo, quem vai morar em outra cidade. Tipo, você não conhece Nossa. ninguém, você tá Tem que lá começar e você tem que tudo. se virar. E aí, independentemente de medo, você vai ter que se permitir sair com pessoas e se permitir ir pra lugares até que você conheça novas pessoas. E a gente fala até uma coisa engraçada, eu tô falando assim, sozinha conhecendo outras pessoas. Mas por quê? A gente tava brincando sobre isso também. Nós somos pessoas, né, sociais, então por mais que eu falo sozinho, é um sozinho se permitindo conhecer pessoas, e conhecer histórias e conhecer lugares, entendeu? É que eu acho assim, Gabi, tipo, é muito difícil, porque a gente tem, como seres humanos singulares, a gente tem a questão de. Tem pessoas que é muito fácil, igual pra mim, é muito fácil ficar sozinha e fazer coisas sozinhas. Tem gente que é impossível fazer coisas básicas sozinha. Tipo, tem gente que não consegue ir no mercado sozinha, que não consegue ir numa academia sozinha, que não consegue, tipo, andar na rua, sabe? Coisas simples do dia a dia. Eu não, gente, eu gosto de fazer tudo sozinha. Nunca gostei. Nossa, eu lembro que na minha infância, sabe quando as amigas chamam pra ficar junto e dormir, passar Sim. tempo junto? Eu não gostava. Adorava. Eu dormia, eu acordava e falava assim, ai, vou embora, porque, tipo assim, Vou eu embora, nunca não fui aguento mais. essa pessoa do contato, assim. Então, tipo, pra mim, Sim. existe mais essa facilidade. Se eu tivesse nesse contexto, eu não me importaria, tipo, de fazer alguns movimentos sozinha. Tem gente que vai ter que fazer um esforço, porque estar sozinho incomoda, entendeu? E não incomoda Sim. só a gente, eu acho que os outros também, né? Porque tem esse olhar e tem essa expectativa social, tipo, em relação a você, no sentido, tipo assim, por que aquela pessoa tá sozinha? O meme Liberdade e Solidão surgiu muito com pessoas sentadas comendo sozinhas, sabe? Fazendo essas coisas. Sim. Porque, tipo, é incômodo pro outro. Então, agora há pouco eu pedi pra você falar, porque antes da gente começar a gravar, a gente tava falando sobre isso. No sentido de, a gente tá falando de ser sozinho, mas ao mesmo tempo entendemos que não somos seres sozinhos. Nós precisamos de pessoas, tal. Mas é uma linha tênue, digamos, de você se prender porque você tá esperando alguém pra fazer alguma coisa, né? Igual você tá falando, tem gente que não consegue ir num mercado sozinha. Eu preciso ir no shopping resolver uma coisa, mas eu não consigo ir sozinha. Eu preciso ir no médico, mas eu não consigo ir sozinha. Assim, a pessoa, ela precisa que alguém vá com ela, tal. E ela se priva mesmo de ter uma experiência na vida, de resolver uma coisa, né? Não é só sobre experiências, né? É sobre resolver algum problema, ir no banco, sei lá, alguma coisa que é chata, né? Vou pensar, uma coisa chata que você tem que fazer. Mas eu tenho que ir no banco, mas alguém tem que ir comigo. Então, assim,
Aí, isso é um ponto, mas aí existe o ponto, igual você falou, por exemplo, o restaurante, que daí, nossa, eu quero muito ir num restaurante. Ai, mas amiga, vamos. Aí a gente sabe toda aquela problemática que a gente trouxe dos outros episódios, dos amigos ocupados. Aí, tipo, ai, meu sonho era conhecer o restaurante tal. Seu amigo nunca mais vai com você agora nessa vida adulta. Você tem que se Aí virar, agora se você vai ter for que falar adulta. assim, ai, mas nossa, faz 1 ano que eu quero ir naquele restaurante. Aí o restaurante tá Daí eu quase não fechando vou as porque portas. ninguém vai comigo. E você não foi. Coragem. Aí fala assim, meu, esse é um exemplo de você ir. Só que aí você vai, se você for com medo, aí você vai ficar assim, nossa, vão tirar foto minha e vão perguntar, liberdade ou solidão? Aí você Eu vou fala, aparecer liberdade, como amore. Eu vou aparecer como meme. Mas eu acho que tem muito. E também tem esse lugar, assim, tipo, do estar sozinha ser um contexto de liberdade mesmo, assim. Porque antes, na nossa adolescência, liberdade. Gente, eu lembro que eu até queria tatuar liberdade em cima do meu joelho, assim. Era Gente! nada contra quem tem liberdade A de tatuar, gente, tatuagem, pelo amor tá. de Deus. E estar sozinha, assim, era muito nesse contexto de, tipo, poder fazer coisas que meus pais não deixavam eu fazer. E hoje, Uhum. como, tipo, adulta, a gente vê que, tipo, isso Você pode é fazer o que muito você quiser. maior. Então, mas até brincando, porque quando a gente é mais nova, a gente não tem noção do perigo. Então, tipo assim, a gente Não. vai. Aí a gente fica, tipo, a liberdade é o sentido de fazer o que meus pais não deixam. Aí agora que você pode fazer tudo, a liberdade. Aí você começa a ter. Aí você é mais medroso, né? Porque daí você já tem noção que as coisas são perigosas. Aí você se priva por medo, né? Na real. Não por que alguém proibiu, né? Porque ninguém proíbe mais nada. Ninguém tá te proibindo, né? No máximo, as pessoas estão te proibindo porque elas ficam te julgando se você criar, né? Mas também coloque-se no seu lugar da sua insignificância, né? Que é uma coisa que eu tava brincando com a Natália. Pronto. Eu não sei quem falou, tá? Agora eu vou ter que falar isso também. Eu ouvi em um podcast, tipo, você tem que se pôr na sua insignificância de, tá, você vai num lugar sozinho, beleza. Aí vão olhar e vão fazer o meme com você, liberdade e solidão. Tá, beleza, é nóis. Mas e aí? Essa pessoa vai olhar, vai pensar, vai olhar pra você e vai falar, meu Deus, aquela menina tá sozinha. Só que assim, amanhã ela não vai lembrar. E se ela lembrar, ela não sabe quem é você. Então assim, vamos superar. Aquelas. Tipo, aceita, amore. Meu, vai passar meia hora, a pessoa não vai estar nem aí. Tem tanta coisa acontecendo na vida que esqueci. Quem era aquela fulana? Normalmente, gente, ela não vai ligar, tá? Ela vai pensar, vai rir, sei lá, o que ela vai fazer. Ô, Gabi, eu acho que também era muito aquela coisa que você trouxe também, né? Do contexto que a gente viveu sobre sair. Porque a gente não foi ensinadas a fazer coisas sozinhas. Tipo, tem uma pressão social no sentido de estar em conjunto social. Ainda mais sendo mulheres, né? A mulher sofre essa pressão no sentido de quando a gente fala que a gente escolhe não ter filho ou escolhe não entrar num relacionamento, não ter um casamento, os olhares são de fuzilamento pra você, tipo assim, como meu assim? Deus, amore. Sabe aquela frase, você vai ficar pra titia? É aquilo lá. Que é um terror pra algumas pessoas, E né? hoje a gente escuta muito isso. E eu acho que é um terror porque todo mundo fala tanto que não pode, que a pessoa fica, meu Deus, não posso. Aí aceita qualquer coisa, né? Fica com a primeira pessoa que viu na frente. Sabe a frase? Antes só do que mal acompanhada. É. Mas Não. até uma coisa, tipo, que eu queria falar. Tem gente, inclusive, igual eu falei brincando, né? Tá com qualquer um. Porque tem gente que sim, a pessoa tem dificuldade de ficar com ela mesma. Então ela engata um relacionamento no outro, porque ela. E não só relacionamento, né? Mas, tipo, estar o tempo inteiro com uma amiga, estar o tempo inteiro fazendo alguma coisa. Nunca tá sozinha, ela e os pensamentos dela. E até esse é o momento de eu falar do que a Lela falou no podcast dela. Que eu até anotei, porque eu falei assim, eu vou ter que falar isso. E se eu falar, ela vai saber que eu roubei dela essa conversa. Mas, não é, né? Tô dando os créditos. Que ela fala o seguinte... porque assim, ai, mas eu fico muito sozinha. Fica sozinha fazendo o quê? Ai, vendo TikTok. Ai, vendo Instagram. Então você não tá sozinha. Você está com o seu celular. Se você está com o seu celular, você tá com o mundo inteiro na sua mão.
na sua cabeça falando coisa. Então você não tá sozinho. Então, assim. Você tá se desviando de você. Você tá se desviando. Olha só, Nath Aquino. Tá, enfim, é isso. Então, assim, a pessoa não fica sozinha, né? Esse é o resumo. Porque eu tava lendo aquele livro lá, O Caminho do Artista, e ele fala muito desse lugar de ficar sozinha pra desbloquear a criatividade, que é o tédio. Sim. Porque hoje a gente também não, além de não ficar sozinha, a gente Não não tem se coloca mais em tédio. tédio. E, o tédio se diz muito sobre ficar sozinha. Porque, tipo, se tá você e você fica entediada. Silêncio, tédio, Aham. E a são gente- coisas que a gente tem que olhar mais pra isso. E a gente sempre foi ensinada a odiar essas coisas. Tipo, lembra quando Sim. você era mais nova? Tipo, ai, que tédio. Ai, que tédio. Ai, que sonho ter tédio. Meu sonho é ter Nossa, tédio. gente, eu só Amo queria ter tédio. A melhor coisa é ter tédio. Não, e a gente Brincadeira, mas é reclamava muito sério. disso, cara, que loucura. Enfim. Não, mas real, hoje com celular não existe mais tédio, né? Você tem tédio, assim, você tem que querer ter tédio. O livro traz muito esse lugar, tipo assim, é um livro de criatividade, mas ele fala, tipo, da importância de você ficar sozinha mesmo, sem nada, sem o celular, e pra você entrar em contato com o tédio, pra você desbloquear sua criatividade, entendeu? E eu acho que isso é muito lugar, porque se for parar pra pensar mesmo, a gente não faz isso, não fica mais sozinha, cara. Não fica mesmo. E até é um pouco dificultoso hoje ficar sozinha, porque tem mil e coisas ali na sua frente, N possibilidades, você não vai olhar pro tédio e falar assim, ai, quero você. Mais uma coisa, dá pra querer, né? Mas daí tem que ter vontade de querer. Mas a questão é que também, igual eu falei brincando, não só o tédio, mas o silêncio. Porque também tem gente que fala assim, mas eu fico com a minha amiga e a gente fica num silêncio confortável mexendo no celular. Primeiro, Mas você tá. tá com a sua amiga. Segundo, você tá no celular. Terceiro, Nossa. você estar com alguém em silêncio é uma coisa, mas você estar sozinha em silêncio com a sua cabeça é outra situação. Porque você vai ter outro tipo de pensamento, que você está sozinha, Pois é. nada te impede de pensar o que você tá pensando. E aí é você e você. Ai, que lindo, maravilhoso, sozinha. Então, assim, é diferente, entendeu? É sobre saber o momento real do tédio, do silêncio, do sozinha para voltar-se a si mesmo. E é uma coisa que até vou puxar para esse assunto também. Coisas que só você pode fazer por você. Sozinha. Não sozinha. Só você pode fazer. Igual eu falei, tô falando disso porque tem aquele meme. A pessoa tá fazendo escada na academia. E aquilo só ela pode fazer. Ela não pode pedir pra alguém fazer com ela. Pra alguém fazer pra ela. É ela ou é ela. Não tem outra. Eu quero aprender inglês. Ninguém pode aprender por mim. Entendeu? Eu tenho que fazer. E não tem como você esperar o outro, cara. Você não vai fazer isso com o amiguinho do lado, com a mãe, com o tio, com a avó. Exato. Se você ficar esperando, às vezes aí você tá adiando seus sonhos. Porque, mas... Igual eu falei, né? Meu sonho era ir naquele restaurante, mas ninguém vai comigo. Então tá. Então um dia talvez você vá. Tipo assim, são coisas que ou você vai e faz, ou você fica sonhando e não faz. Entendeu? Não, eu só queria falar uma coisinha, mas outra coisa que você foi falando, e eu fui pensando, que essa questão, eu acho que a questão das artes, assim, também, música, cinema, sempre foi, a questão da solidão sempre foi algo, tipo, algo muito ruim e melancólico. Então, sempre foi levado para esse lugar de afastamento. Não quero. Mas outra coisa que você foi falando disso, eu lembrei dos aniversários. O quanto que a gente deixa de fazer certas coisas nos nossos aniversários, porque a gente também fica esperando o outro. E, tipo, fica essa questão de, tipo, não vou fazer isso porque talvez não vai dar pra fulano ir e ciclano não vai. E, tipo, até um exemplo, você pode falar um pouquinho das suas decisões de viajar, tipo, pra outro lugar, tipo, foda-se vocês, eu vou. É porque você tá falando e até tô lembrando que você falou disso e eu pensei, porque eu também vi dicas, tipo, tá, então não vou viajar, mas eu vou ficar aqui na minha cidade e eu vou passar o dia no spa. Tipo, e o spa, entendeu? Eu amei, É que você falou, eu jamais ia falar disso agora aqui nesse episódio, mas agora que você falou, eu lembrei dessa. Que, tipo, é uma coisa... Mano, imagina, se passar o dia inteiro com massagem, pedras relaxantes, entendeu? Nossa, é perfeito, Um gente. sonho. E é só você. Sem celular, você e você. Sem celular, sauna,
respira Olha aí, yoga, ouvinte, segue a entendeu? dica, hein? Segue a dica. É verdade. Essa tá nos planos, assim, talvez. Se eu não for viajar, né? Mas vamos ver. Porque o meu não tá chegando, né? Diferente da Natália. Enfim, encaminhando aqui pro final, uma coisa que eu falei pra Natália que eu queria trazer, que a gente tá falando disso, se deixar ser sozinha, coisas que você só pode fazer por você, não ficar esperando os outros, etc. Porém, o que eu tenho a dizer? Existe um risco de quando você começa a fazer tudo sozinha e começa a pensar, eu não preciso de ninguém. Que aí a coisa vira meio, né? Vira pro outro lado. Que daí, quando você tenta fazer tudo sozinha, não preciso de ninguém, tal. Aí você se sobrecarrega, né? Porque daí, preciso buscar não sei quem na escola. Tem que pedir. Tipo assim, se você quer ir na academia, buscar não sei quem na escola, trabalhar, ser a melhor no seu trabalho, aprender um idioma, milhões de coisas. Mas aí, às vezes, né, tem que saber dar conta. Tem que saber que tem coisa que você vai pedir pra alguém fazer pra você, o que der, né, na medida do possível, porque você fazer tudo sozinha, você vai entrar, né, em uma situação problemática. Digo como alguém que já fez muita coisa sozinha. Ficando meio doidinha já. Mas eu acho que é isso, assim, sabe? Também lembrar que, gente, a gente nasceu sozinha. É claro que a gente precisa lidar dos nossos pais, tem a questão social ali, né? Cuidado e tudo mais. Mas, assim, o único relacionamento que a gente vai ter pro resto da nossa vida é com quem? Com você mesma. Não dá pra você fugir disso. A gente tem que se bancar, a gente tem que se aguentar. Tem que se aguentar, amor. Você se aguenta? Ai, eu me aguento. Eu amo me aguentar. Mas é isso. Então, assim, tomar o cuidado ali de, tipo, não também, né, achar que não precisa de ninguém. Você precisa de você mesma, em primeiro lugar. Mas você tem que ter amigos, tal, né? Conhecer pessoas novas. Inclusive, tenho agora uma dica pra falar. Vamos encaminhando aqui pro final, então, para as dicas que eu quero dar hoje. Primeiro, um aplicativo que chama Bumble for Friends, que é isso que eu tava falando. Por mais que eu tô falando de fazer sozinha, é uma questão. Esse Bumble for Friends eu conheci viajando sozinha, que estou sozinha, mas eu, tipo, quero conhecer pessoas, quero ir num lugar. Mas assim, que é engraçado que eu tô falando de fazer amigos, mas é fazer amigos estando sozinha, entendeu? Tipo, eu vou num lugar diferente. É a coragem de ir sozinha, pra conhecer pessoas que lugar, você não conhece. Se movimentar. Isso você vai sozinho, entendeu? Mas enfim, aí esse Bumble for Friends eu já utilizei, porque ele, assim, eu já vi. Eles têm grupos, por exemplo, sei lá, Réveillon. Tem um grupo, Réveillon não sei aonde. Porque às vezes você tem os seus amigos e ninguém quer ir com você. E aí você vai, entre aspas, sozinho. Aí você entra no grupo da galera lá, que são pessoas que não têm companhia e querem ir. E aí todo mundo vai, entre aspas, sozinho. É um sozinho junto, entendeu? E aí faz isso, Bumble for Friends. Enfim, achei legal trazer. Amei. E tem um que eu vi no TikTok esses dias, mas eu não utilizei, que chama Trip BFF, né? Que eu vi que é a mesma vibe do Bumble for Friends, mas é outro aplicativo. Eu não sei se no Brasil tá muito bom ainda, porque eu vi, tipo, TikTok gringos. Tá. Mas achei legal trazer aqui nesse sentido. E tem um perfil do Instagram que eu sigo, que é de São Paulo, inclusive, a menina, que é @vai_sozinha_mesmo. Que ela dá dicas, assim. Até, é que lá em São Paulo tem muito isso, tipo, vou num bar sozinho, tomar um drink, etc. E aí tem essas pessoas, né? Eu sigo alguns perfis, mas essa é uma que eu sempre vejo. Mas tem muito dica disso, né? Lugares com balcão pra você ir sozinha, sentar e pedir um drink, conversar. E assim, é um lugar que você sente, e aí você conversa ali com o bartender e sabe? Você tá sozinha, mas não tá sozinho. Esse é o resumo. Que legal! Vai sozinha mesmo. Gente, é isso. Coragem. Coragem pra gente desfrutar da própria companhia. Porque eu acho que isso é uma iniciativa necessária e uma iniciativa muito sábia pra nós mesmos. Eu lembrei que eu ia trazer um site aqui com dicas de coisas pra fazer sozinha, entendeu? Esse site, inclusive, é da Worldpackers, que é um programa de intercâmbio que você também faz sozinho. Quer dizer, você faz sozinho se você quiser, né? Mas teoricamente você faz sozinho. Viajando para outros países ou para outros lugares e cidades que você troca hospedagem por serviços que você vai oferecer, né? Mas aí vocês podem pesquisar mais sobre isso se vocês acharem muito legal, que é, então, Worldpackers, ok? Então tá bom.
Dicas, bora lá. Vai. Hobby. Então, por exemplo, né? Curso de crochê, curso de cerâmica, entendeu? Que você vai lá, você não vai ficar esperando ninguém pra ir com você. Então, ó, tocar um instrumento. E ainda você vai... Tipo, a vida inteira falando, meu sonho é tocar piano, mas ninguém vai no curso comigo. Vai sozinha, entendeu? do piano comigo. Filmes e séries no cinema, né? Que todo mundo fala, mas eu mesma nunca fui, gente, no cinema sozinha. Nossa, todo mundo fala do cinema, Todo mundo né? fala. Eu nunca já fui. fui. Tá. Já. Restaurante, né? Que a gente falou muito aqui no episódio. Já. Esse aqui, ó. Passar horas em uma livraria ou biblioteca. Essa aí é pra você, né? Que gosta de ler. Ai, eu... Gente, engraçado. Tá, que a Natália faz tudo, né? Aqui, ó, passear na sua cidade como se você fosse turista. Então, porque assim, eu falei um pouco de viagem, mas você pode fazer na sua própria cidade, tá? Assim, ó, hoje eu vou visitar aqui, sei lá, né? Vê aí na sua cidade os pontos turísticos e vai lá. Eu fiz esse... Aí, ó, expondo. Eu fiz um piquenique sozinha esses dias. Aí, amiga, dá dica pro ouvinte. Numa praça muito importante aqui da nossa cidade. Gente, só que, assim, eu não tava completamente sozinha, porque eu levei um livro. Ah, não. Né? Então, tava ali me distraindo de mim. Mas, assim, esse movimento... Tava junto com os deu personagens do livro, né? Aham. Tipo assim, o livro falando assim, estávamos em um piquenique. Livro sobre piquenique. Voltando aqui nas minhas dicas. Caminhar ou pedalar pela cidade, Tá. cozinhar, escutar música e viajar, entendeu? Nossa. O viajar... Tem muita coisa, a velho. gente tá dando só algumas dicas, né? Mas tem muitas coisas. Você só tem que se abrir as possibilidades Sim. e não deixar que o medo te prenda, né? Amiga, você não tinha uma pergunta pra fazer? Vamos finalizando? Eu acho que o viajar desse é o que mais demanda coragem. O resto são coisas É. básicas que a gente só ter atenção no dia a dia pra você fazer, Sim. tá bom? E agora, ouvinte, você vai contar pra Vai nós contar. a possibilidades que vocês ouviram de ficar sozinha e depois vai contar pra nós as suas experiências de ficar sozinha. E também, o que a gente vai pedir pra elas? Então comenta sozinha pra você provar pra nós que você ouviu esse episódio até o final. Sozinha. E aí é isso. Então, se você já tem uma história e você lembrou dela aqui e você quiser mandar, a gente tem Conta a a gente tem experiência o de quadro vocês. chamado Histórias Caóticas. É só ir lá no nosso Instagram. Tem super destaques explicando sobre isso e tal. Então, resumo, né? Vocês vão mandar pra nós no nosso e-mail, sériocecausa@gmail.com. Então, se você ouviu esse episódio, lembrou de alguma história sua, histórias caóticas. O tema é Estava Sozinha, pode ser. E aí, esse vai ter tema, entendeu? É verdade. Mas normalmente não tem tema. Se você lembrar qualquer outra história sem nenhum Não tem tema, você tema, pode contar normalmente. também. Mas Esse tem tema. Conta pra gente e não esquece de comentar. Lembrando, é muito importante que vocês compartilhem com os amigos, comentem, Curta o episódio. escutem os outros episódios, curtem A gente mesmo. tá no YouTube e no Spotify. Então, assim, segue a gente no YouTube lá, se inscreve no canal, curte os nossos vídeos, comenta, porque vai ajudar muito a gente. A gente precisa da participação de vocês. E a gente precisa do incentivo de vocês pra gente continuar. Aquelas. É isso, amiga. Então tá bom? Um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau.